Sempre com o professor Matheus Paranhos. Bom dia, professor. Bom dia, Tavinho. Muito bom dia. Bom, o professor está sozinho hoje, não tem companhia, não tem entrevistado. Eu serei o entrevistado do professor e o professor será o meu entrevistado. E nós vamos Ótimo. começar falando do assunto do dia, que é a questão da gripe aviária, que está ligada a bem-estar animal e também a problemas sanitários pelo mundo. Professor, o problema bateu aí na nossa porta agora, se bem que está a 800 quilômetros de distância dos primeiros casos com aves silvestres na Argentina, também no Uruguai aparecem casos, mais longe da nossa fronteira, mas de qualquer forma todo cuidado é pouco a partir de agora, né? Porque o Brasil é um grande distribuidor de carne de frango para o mundo, de ovos, né? E é uma parte da nossa riqueza econômica que corre risco aí agora, por conta desse problema que é incontrolável, porque as aves migratórias elas andam para um lado e para o outro, não tem plaquinha para onde elas devem ir, né? Esse tipo de coisa, brincando um pouquinho com a coisa que é séria. Mas o Brasil vem tomando aí desde o início dos primeiros casos do mundo, já há anos, todo cuidado possível e agora vai redobrar as atenções, tanto que nós não tivemos nenhum caso ainda. Como é que elas são transmitidas, hein? É com contato, professor Matheus Paranhos, com as aves silvestres ou como é um vírus, ele pode se disseminar no ambiente rapidamente? Tavinho, o vírus, aliás, você falou 800 quilômetros é longe para o vírus. O vírus viaja de avião Eu falo, supersônico. você leva um vírus do outro lado do mundo em 35 horas dentro de um avião. Um problema Então, daqui, você leva para o outro lado do mundo em 35 horas. então todas as medidas de biossegurança, obviamente, diminuem o risco, mas não conseguem deixar ele a zero, certo? Os meios de transmissão são, como você bem colocou, aves silvestres, mas também nós mesmos, humanos, né? Transitando de uma unidade de criação para outra, podemos estar levando esse vírus. Inclusive porque, em alguns casos, não sei se é o caso desse vírus novo aí da gripe aviária, nós também somos susceptíveis a ficar doentes, certo? Uhum. H1N1, H2N2, gripe suína, gripe aviária, são vírus que também adoecem pessoas. Então, o problema de bem-estar associado com isso é diretamente relacionado com a doença. Ninguém que está doente está bem, obviamente. E o segundo problema é o que fazer quando você identifica animais doentes dentro de uma granja. Professor, o extermínio é fundamental e é ponto sem discussão, né? Mesmo porque é para evitar a propagação, porque você não pega a gripe aviária consumindo a carne do frango, por exemplo. Você usou uma palavra forte, extermínio, né? Na verdade, tem um termo técnico, isso é abate sanitário, né? É extermínio, é extermínio. Então, não é fácil de fazer, não é fácil de fazer. Toda a preocupação desse abate sanitário ser realizado com técnicas humanitárias, ou seja, usando todos aqueles conceitos, princípios do abate humanitário, tem que estar sendo levado em conta. Tem limitações tecnológicas para isso, porque pensa bem, Tavinho. Imagine um galpão com 50 mil frangos, como é que você... E você pode ter N galpões dentro de uma granja, dependendo da definição de risco aí que o veterinário responsável por essas avaliações vai fazer, pode ter que eliminar um galpão, todos os galpões da granja e às vezes até galpões de granjas vizinhas, entendeu? Então, lembra lá do que aconteceu com a cafitosa lá em Novo Mundo, lá no Mato Grosso do Sul, né? Não bastou abater os animais daquela fazenda, teve que abater animais também que estavam ali nas proximidades. E o problema é que depois disso tem que permanecer num vazio sanitário, ele não pode entrar aves naquele local por um período de tempo. Bom, tudo isso que eu acabei de falar tem implicações no bem-estar dos animais, tudo isso que eu acabei de falar tem implicações no bem-estar humano, até pelo risco que traz pela saúde, mas também ninguém gosta de realizar esse procedimento. Se você conversar com as pessoas que foram responsáveis por realizar esse abate sanitário, está todo mundo psicologicamente
afetado por isso, negativamente afetado, né? Está sofrendo com isso. Sim, sim. Economicamente é um desastre, certo? Então lembra daquele conceito de uma saúde, um bem-estar, um planeta, se encaixa perfeito aí, né? Porque está todo mundo no prejuízo, é, e uma situação bastante difícil de ser manejada, né? Olha, o México perdeu praticamente todo o seu plantel de aves quando teve a gripe aviária por lá. Europa, muitos problemas, países da Ásia também. Nós saímos isentos aí até hoje por conta dos cuidados sanitários sempre bem tomados aí sob a liderança da ABPA. Nós temos controle sobre Newcastle, enfim, sobre todas as doenças. Conversamos sobre isso aqui outro dia. Sobre o bem-estar animal de aves aqui, o Brasil é um exemplo, né? O senhor trouxe aqui até um especialista no assunto para falar disso, né? O Brasil é um exemplo. De fato é exemplo, mas isso não elimina o risco, Não, certo? não. Então, nós temos que estar atento, né? Então, a vigilância sanitária aí tem um papel importante no monitoramento desses riscos e de agir, obviamente, quando identifica uma situação onde é premente a ação dos veterinários aí na execução desse abate sanitário. E cada um, aqui eu me refiro a cada um dos criadores, técnicos, gente que está no campo, tem que ter muito cuidado com biossegurança, né, Tavinho? Sim, Então, cada vez mais, né, sim. atenção a isso. Lembra o seguinte, aliás, todo o conceito de bem-estar animal nasceu disso. Os sistemas intensivos de produção, que muitas vezes são chamados de industriais, aumentam o risco. Sim. Ele aumenta o risco. Então, ele aumenta o risco por quê? Porque você tem uma alta concentração de animais num lugar só, às vezes submetidos a situação estressante, então você tem um risco aumentado e aí fica mais vulnerável, né? É a produção moderna, né? É a linha de produção de automóveis de Henry Ford que a gente usa aí para tudo hoje, né? Então, é o movimento contínuo e igual, né? Em todos os sentidos. E aí os problemas aparecem mesmo. É isso, né? Só um comentário importante. Nesse caso da avicultura e a suinocultura, é muito padronizado no mundo inteiro, né? Você tem um sistema de produção muito padronizado. O que se faz aqui, se faz nos Estados Unidos, Canadá, México, etc. Mas eu acho que não tem nada errado criar os animais com esse propósito de alimentação humana dentro de sistemas intensivos. O que nós temos que aprender aí com urgência em todas as cadeias produtivas é saber qual o limite disso, né, Tavinho, para não aumentar o risco. Exatamente. E olha, você reparou na palavra que eu utilizei para a solução do problema, se aparece num galpão ou em vários galpões de uma granja, que é o extermínio, cujo termo correto é abate sanitário, mas a palavra exata também é extermínio. E é por isso que, como o senhor citou, as pessoas que fazem isso também não fazem com prazer e, muito pelo contrário, ficam psicologicamente abaladas depois, porque estão tirando vidas. O prejuízo econômico não vamos nem falar, né? E ninguém que tira uma vida de qualquer ser vivo, seja ele qual for, ainda mais em quantidades assim, quando tem que fazer, vai ser de novo uma pessoa igual ao que era antes. E aí a gente retoma até um assunto que a gente conversou anteriormente com o problema dos suínos, né? Aí você tem toda essa problemática relacionada. Como eu vou fazer o abate de 10, 20, 30, 50 mil aves ao mesmo tempo? E não pode sair da granja, né? Não dá para levar num abatedouro, nada disso, tem que ser feito lá. Um lugar que não tem infraestrutura para realizar o abate. É um holocausto, né? É um campo de, vira um campo de concentração, professor. Vira um campo de concentração, é um holocausto. E depois, o que eu vou fazer com essas caças, né? Então aí também o ambiente acaba pagando o pato aí. Como é aquele negócio, professor? O homem cria problemas para depois resolver? Pois é, de certa forma isso é uma situação que caracteriza bem isso, né? A gente, em criações intensivas, em grande escala, aumenta o risco e agora a gente tem que achar mecanismos. A gente encontra, né, Tavinho, todos os programas de biossegurança, aí que envolve muitas coisas, né? Vacinas, envolve
medicamentos, mas envolve também todo o manejo sanitário do ponto de vista de isolamento e tal. É parte disso. Então a gente de fato cria problemas e depois tem que encontrar uma solução para eles. Eu lembro quando era criança e tinha um quintal de casa, lá tinha um galinheiro, né? Todo mundo tinha na infância, no interior praticamente, as casas eram maiores, todo mundo morava em casa, sempre tinha um galinheiro. De vez em quando aparecia uma dessas doenças aí e havia uma mortandade geral entre as galinhas. Doenças essas que hoje tem vacinas, aí Newcastle, etc. e tal. Mas, assim, eu lembro que a cena não era agradável. Quando acontecia isso em qualquer galinheiro, que tinha lá suas 10, 15 galinhas, um galo, 15 galinhas, botando ovos, algumas chocando com seus pintinhos e tal, quando aconteciam esses problemas. Mas aí acontecia em pequena escala. O que nós estamos falando aqui é que a produção em larga escala resolveu uma série de problemas no mundo, de alimentação, inclusive, e tal. A gente sempre fala aqui, né? Lembra na nossa infância, frango era comida de domingo. Tem esse negócio de comer frango toda hora em qualquer lanchonete aí, peito de frango, filé de frango. Frango era comida de domingo. Tem um amigo espanhol, filho de espanhol, né? Que conta que eles criavam, os pais criavam as galinhas na Espanha, né? E os avós, para poder matar no domingo e fazer o almoço. Era o almoço de domingo. Negócio de lasanha 3x4 que todo mundo come. Aí eu lembro que a mãe fazia, aliás, ela se foi na semana passada, a mãe fazia a massa e montava a lasanha, especialmente para a gente comer no almoço de domingo. Rapaz, você me fez lembrar do frango com polenta, hein? Ei! Da reta da minha avó lá. Que coisa boa! É muito bom, mas veja só, você falou de 10, 20 galinhas, nós estamos falando de dezenas de milhares. Dezenas de milhares. E isso torna tudo muito mais difícil, muito mais difícil. É complicado. Bom, a gente já tem as medidas básicas preventivas. Eu acho que o pessoal da BPA deve estar reunido nesse momento, que nós estamos tentando falar com eles, mas para intensificar ainda mais esses cuidados. Agora, é meio complicado, porque é vírus. Vírus é mutante, vírus, como o senhor disse, 800 quilômetros por um vírus não é nada, entendeu? Não é nada. Vamos tomar cuidado aí e vamos aumentar as medidas preventivas. Eu acho que é isso. Vai pular carnaval, professor? Não, Tavinho, só se for na cama aqui. Você sabe que um amigo me mandou uma série, umas 20 marchinhas de carnaval, daquelas antigas. Algumas você não pode nem cantar mais, né? Porque hoje sei lá é bullying, é não sei o quê, o mundo está ficando muito chato. Algumas você não pode cantar mais, mas aí eu estou mandando para uma série de pessoas aí, uma marchinha por dia, e está todo mundo curtindo. A de hoje é daqui não saio, daqui ninguém me tira. Bom, essa é boa, depende da circunstância, né? Eu brinco. 8 de janeiro, essa marchinha ia pegar meio mal, mas tudo bem. Não, eu já brinquei aqui, já falei que essa marchinha foi feita em homenagem a todos os políticos de modo geral, porque o político gosta de ser 2, 3, 4, 5 vezes deputado federal, deputado estadual, quer ser 2, 3, 4 vezes governador, 2, 3, 4 vezes prefeito, presidente. Então, é fácil resolver esse problema. Qual é? É só não pagar nada para eles exercerem esse cargo. Ah, professor, mas o senhor é um sonhador, professor. Você vive na Suécia, na Noruega, onde o primeiro-ministro vai trabalhar de bicicleta e ganha o equivalente a qualquer trabalhador para exercer o seu cargo, porque ele está lá numa função pública. Não é bem assim, né? Ele recebeu o salário que ele recebia normalmente, como um cidadão comum. Exatamente. Como é que muda isso, hein? Não sei. Também não sei. Vamos pensar. Se a gente descobrir, a gente traz a fórmula um dia. Mas é difícil. Também tem uma coisa, professor. Um mandato só. Pronto. Um só. Acabou. É verdade, também é uma solução. É um caminho, um mandato só. Aí eles vão falar, um mandato só não dá para fazer nada, precisa de 2. E geralmente, bom, deixa para lá. Vai. Mas aí também faz aquela herança familiar, um mandato do pai, outro da mãe, outro do filho, outro da filha. Sabe que a gente está nesse papo filosófico aqui, mas sabe que eu acho que tem a ver com genética esse negócio?
Porque o bisavô foi político, o avô foi, o pai foi, e o filho segue o mesmo caminho, via de regra. Tem famílias aí que têm uma larga história na política brasileira. Acho que tem genética nisso, professor. Mas eu nunca tinha pensado nisso. Precisa conversar com o pessoal da genética humana e buscar um marcador para isso. Olha, na minha família tem genética para jornalismo, radialismo. O pai era, os 4 filhos saíram assim, o meu filho é assim. Eu acho que tem genética nesse negócio de política, de seguir carreira política, professor. É uma hipótese interessante. Muito bom. Chega de filosofar e vamos para o carnaval, tá bom? Até semana que vem. Tchau, professor. Deus, tchau, tchau. Um abraço, com Deus.